tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta nesta terça-feira. Estamos aí com a nossa Praça de Matriz de fundo, o pessoal fica achando que a gente está na praça. Olha, vamos fazer em breve o programa da praça também, né, Zé Fernando? Vamos fazer o programa da praça. Bom, e a gente já mostra logo de cara a nossa convidada, porque assim já começam os joinhas assim e tal. A gente está recebendo aqui a fisioterapeuta pélvica Dalila Duarte. Muito obrigado pela sua presença. Aliás, a segunda vez que você vem aqui. Obrigado pela sua participação, Dalila. Obrigada a vocês pelo convite. É isso aí, a gente vai falar aqui de assuntos bem interessantes, porque você faz parte da Associação Brasileira pela Continência. Isso. Que é que a gente tem a incontinência urinária. E aí muita gente acha um xixizinho que fica ali e tal, na cueca e tal, mas tem que tomar muito cuidado. Bastante. Na cueca e na calcinha, né? Isso. Que é homem e mulher, né? É homem e mulher, né? Então, e tem que tomar muito cuidado, às vezes a pessoa deixa meio que passar, olha, isso é coisa da idade, mas é um problema sério. É um problema sério. E vai se agravando com o tempo, né? Então, e para fazer perguntas aqui, eles estão até meio inibidos hoje aqui. Não, imagina que não. José Carlos Baroni Garcia, Zé Balai, vamos tirar dúvidas aqui. Você que sempre tira dúvidas políticas da gente, hoje a gente vai para uma política da saúde aqui. É tudo ótimo, bem? é ótimo também. Nós precisamos ter esses cuidados preventivos, né, para evitar que depois a qualidade de vida sofra uma alteração drástica e que depois pouca coisa possa ser feita para melhorar ou devolver alguma qualidade para os idosos, principalmente. Né? E aqui está o Zé Fernando Rabicchini. Você ensinou a doutora Dalila a nadar. Sim, e ela, os irmãos, né? O Danilo e a Daniela, né? Daniele. Isso, Daniele. Isso, os dois. Tudo com Daniele D. hoje é Tudo com D. triatleta. É Triatleta. Só a Dalila que só aprendeu a nadar. Os outros dois competiram, tudo. É verdade. Danilo ia em competição. O Danilo aconteceu uma coisa rapidinho. Não, pode contar. Ele começou a treinar, veio pra natação, mas quem ia muito acompanhá-la assim era a mãe. Ela ia sempre, tal, e o pai quase não... Não é que quase não deu certo, que ele era uma pessoa que acompanhava muito os filhos. Mas no começo não tinha dado certo, tal, os compromissos e tal. Um dia ele veio e começou a falar, não, porque meu filho é isso, ele é muito tímido, não sei o que, começou a falar. Eu falei, quem que é seu filho? Ele falou, Danilo. Eu falei, não, ele não, esse é o Danilo, não nada aqui. Não, mas nada, ele foi falando, porque o Danilo que tem aqui não tem nada de tímido. Menino Extrovertido. totalmente, tava nem aí. Falei, se ele é tímido, esse Danilo não tá aqui. Não tá aqui. Ele era incrível, né? Como as criançadas Se transformava na... se transformavam. Quando E ele era deles. tímido mesmo, hein? Mas incrível. Mas lá ele nunca mostrou timidez. Ele sempre foi atirado. Não, mas de muda, carinho. né? Você, como professor há muito tempo, tem um determinado aluno, por exemplo, meu filho lá, o André, em determinada aula, ele é quieto. Em determinada aula, ele conversa mais. solta mais, Depende do professor, né? E o caso do Danilo é de timidez, ele não tinha nada lá com a gente. Ele Era um bom nadador? Ficou bom nadador, ficou... Nossa. Eu que era péssima, né? Não, mas ela não gostava de nadar. Ela aprendeu a nadar, mas não queria ser nadadora. A irmã gostava. A irmã Eu dela aprendi só pra ficou não me tempo. afogar. Isso, né? era isso. Diferente da Daniele, que competiu, foi. Meu, a Dani bastante até hoje tempo. É uma O triatleta. melhor, É uma triatleta, O melhor dela é a natação. É. Vamos trazer ela aqui para participar de um Traga. programa. E porque ela pega já competições maratona ou não? Assim, Sim, ela competiu ano passado Ironman. O Ironman, então são 42 quilômetros de corrida. Tem quantos de natação? Deve ter uns 6 quilômetros. Eu acho que mais, né? Mais? Não, é menos. A natação Menos? é menor de tudo. E depois ciclismo. Ciclismo é 20. Eu não tenho. Eu também não tenho noção. Ah, mas mas a eu sei que natação é um... uns 3 km, se não me engano, é o menor. Porque o esforço da natação é maior. E mais lento também. É onde se decide. Mas ela às vezes, a completou competição. em 18 horas. 18 horas 18 competindo. horas. Você imagina? Meu Deus do céu. Oh, pode parar. 18 horas eu não tenho nem de sono. Pô. Imagina 18 horas. Viu? Acho que foi Como é que ela 18, trata né? a incontinência dessas 18 horas? Então, mas deixa eu perguntar. Um pessoal uma que pergunta participa minha pra ela também. 18 horas competindo, ela vai fazer um xixi na parte da natação? Faz durante a Pode atividade. fazer. Na própria pedalando É. também. Tem Vai conversa fazendo. correndo. Essas coisas não existem. Tem O suor, cara, né? quando Tá tudo chega misturado. lá, você fez, acho que fiz. E você soa muito. Você perde muito líquido, então você Não percebe. não tem, às vezes, necessidade de urinar, essas coisas. Você já viu um jogador de futebol ficar até meia-noite para fazer xixi? Verdade. Porque eles soam muito, perdem muito líquido, então fica difícil. É comum. Isso aí. Mas vamos falar então da incontinência urinária. Eu estou vendo aqui, ó, você faz parte então da Associação Brasileira pela Continência e é um trabalho que você desenvolve em São Paulo, esse trabalho?
Isso, a associação, a sede dela, né, é em São Paulo, mas ela foi formada primeiramente por um grupo de médicos, urologistas e uroginecologistas, e agora que está tomando formato, tem os fisioterapeutas, psicólogos, então já tem pessoas até da parte do norte do país que já faz todo esse trabalho da associação. Quer dizer, você falou de 3 profissionais aí, o urologista, fisioterapeuta e psicólogo. Psicólogo. Tem que esse lado Tem. mexe muito também. Até nutricionista, às vezes, Nutricionista? dependendo do caso. É uma equipe multidisciplinar mesmo, né? E aqui vocês colocam aqui logo no começo, tem um detalhe aqui, ó. Estima-se que 5% da população mundial sofram com algum grau de incontinência urinária. Qual o prejuízo que traz a pessoa ter incontinência urinária? Então, seguindo até esse quadrinho aqui de baixo, a incontinência urinária ela vai trazer vários problemas em vários aspectos da pessoa. Então, tem a exclusão social, tem pessoas que deixam de sair de casa, de ter um convívio social pela perda de urina. Porque, vamos dizer o seguinte, pelo cheiro da urina, às vezes? Pelo cheiro Porque a ou pessoa pelo tem constrangimento mesmo, né? E é típico de uma determinada idade, é meio que... Então, acarreta mais na terceira idade, idade. mas afeta todas as faixas etárias, desde criança até o idoso. Então, essa parte do convívio social está ligada, por exemplo, com o cheiro, o odor, que a pessoa ela tá no local e ela percebe que, estou sentindo um cheiro de urina. Não vai. É psicológico, às vezes. Eu posso dizer isso, eu saía de reunião. Saía no meio de reunião. Eu tava na época eu tava com o dreno lá. Com a sonda. Com a sonda. Eu saía no meio de reunião e tal, e uma vez, nós estávamos fazendo o filme lá. Fazendo a produção lá. Pré-produção. E um deles ia atrás e falei, não, eu tô cheirando mal. Porque ele percebeu que eu tava saindo no meio, vira e meia, saía no meio da... Vim embora pra São Roque, pegava o carro e vim embora pra São Roque. E eu falei, tô cheirando. Ele falou, você não tá cheirando não. Eu falei, tô. Eu acho que vazou. Eu ia olhar, não era coisa nenhuma. Mas era... Fica às vezes paranoico, né? É horrível, é horrível. Pô, e tem gente que percebe e fica com essa paranoia, mas tem gente também que realmente acontece. E ela não percebe. Percebe. E ela vai ficando e ela acaba Sim. ficando aquela pessoa que a gente fala que é o tipo gangorra, né? Quando ela senta, os outros levantam e falam, vamos sair de perto daquele cara. Quer dizer, essa exclusão social é... E um dia a pessoa percebe isso. Queira ou não, ela percebe. Ou alguém conta, né? No hospital, a gente conversa, por isso que eu tô falando. Não aconteceu comigo, mas quando a pessoa percebe que ela tá fazendo isso, que ela fez muito isso, aí o constrangimento é muito maior. Então, primeiro, não sei, pegamos aqui, convívio social. Convívio social. Afeta essa parte, mesmo que a pessoa esteja usando uma fralda, ela tem... Profissional. É mais ou menos igual isso. É mais ou menos o que ele disse, né? O cara tá trabalhando. Tá trabalhando, tem um compromisso profissional, tem ali a perda, às vezes ele desmarca ou não vai trabalhar porque não se sente seguro ali, né? Tá perdendo xixi toda hora, ou tem que se levantar, dependendo do trabalho que a pessoa exerce, tem que levantar toda hora para ir ao banheiro. E a pessoa tem um banheiro ali, né, disponível para ela, vai segurar isso na fralda. Então, tem muitas pessoas que às vezes param de trabalhar, né? Fica complicado por conta da perda de urina. Outra questão, sexualidade. Sexualidade. É outra que entra, porque tem muitas perdas urinárias no ato da relação. Então, o parceiro se sente mal, a pessoa se sente mal e exclui isso da vida dela. Tipo, não vou ter mais relações por conta da perda. Que é para ser algo, né, prazeroso, a pessoa vai... Fica constrangido. Autoimagem. Autoimagem. A pessoa começa a ter uma imagem, né? Uma queda de autoestima por conta disso. Eu não quero sair, não quero me ver no espelho, muitas vezes. Então, acaba acontecendo essa queda da autoimagem também. E a questão da saúde, né? Então, não é só, tem o cheiro, ou a pessoa não está... Mas não, ela vai ter um problema... Vai, com certeza. Vamos dizer o seguinte, a incontinência urinária... Doenças relacionadas. Mata. Vai gerar Não vai matar. Vai matar aos poucos, vamos dizer, né? Não, tô brincando. Ela pode ter outras doenças associadas, né? Então, às vezes, uma diabetes está associada a isso. Eu tomo um remédio de pressão alta, é diurético, está associado a isso.
Então, a gente tem que observar o quadro como um todo, né? Às vezes a pessoa ela não tem condições de estar trocando aquela fralda constantemente, não tem uma higiene, começa a ter infecção urinária de repetição por conta disso. Poxa, você vê, olha, as pessoas estão começando a mandar mensagem aqui. O Nilson, lá do Cobeiro, da Arquimedes, Sim. né? Mandando um grande abraço aqui, um beijo aí para nossa querida Dalila. O Soares Lins, abraço para a doutora Dalila. O Roque Pires, abraço a todos. A Beatriz Vieira tá mandando aqui dizendo que o Ironman, 3.860 metros natação, quase 4 quilômetros, 180 o Ironman de bicicleta, 180 quilômetros mais 250 metros, né? E 42 quilômetros e 200 metros, que é a maratona, quer dizer. Ela é do Rio de Janeiro, é minha amiga do Rio de Janeiro. A sua amiga aqui, a Beatriz Vieira? a Opa! Beatriz. Que legal, as pessoas vão compartilhando aqui, vão mandando a mensagem. Agora, por exemplo, incontinência urinária, tem um item aqui, esforço. E tem assim, por exemplo, a pessoa vai carregar um peso, incontinência urinária. Aí eu conto uma piada bem legal, a pessoa ri tanto, não tem isso? Riu tanto que fez xixi, né? Não tem, É incontinência. Incontinência, não é que a piada era boa. Acho que ambos, Mas né? se você está segurando demais o xixi por causa que você está numa Também. reunião como esta daqui? Também. Você tá aqui no estúdio, a gente começa a falar, a gente começa a estar à vontade, né? É. Aí você fica aqui, não Dá posso vontade sair no daqui meio a do pouco programa. Uma risada, É. uma gargalhada, A sai um bexiga pouquinho, já é um cheia- problema ou... Não, Pode então, você tem que ver o fator se você tá com a bexiga muito cheia É, porque você e ficou você faz um tempão, esforço, aí pode ser mais propenso a escapar. Mas você também deve segurar, né, mesmo assim. Mas a bexiga cheia, ela atrapalha. Então, é importante manter esse comportamento de a cada de 3 a 4 horas ao banheiro, para sua bexiga estar estável, né? Tá com volume não muito grande ali, para você não ter essas perdas. Não ficar muito tempo, Inesperadas. 6, Esse é um 7 horas. intervalo normal? Para quem não tem uma incontinência, por exemplo, de cada Exatamente. 3, 4 horas ir ao banheiro. Que dá mais ou menos de 4 a 8 vezes por dia o que você tem que ir ao banheiro. Se você vai menos que isso ou muito mais, tem alguma coisa errada. Porque esse é o Menos também. equilíbrio. Menos a gente tem a parte da retenção urinária, que é um outro quadro Seu que se problema apresenta. renal. Que Pessoa aí que são não as bebe pessoas que água. não fazem xixi, ou às vezes vão ao banheiro, sai pouquinho xixi, né? É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Bom, e outro detalhe aqui, então disso daí de fazer força, falou, ó, você pode espirrar. Tem Isso, gente que é, espirra. é. Não, até a gente chega, E esse mas quadro, não é o negócio. esse quadro ele é mais comum em mulheres. Em mulheres. Então, mulheres Espirro, elas risada, perdem mais. Mais comum. Pela fraqueza da Eles têm musculatura. até aquele coisinha que elas colocam, uma operação, uma cirurgia que elas fazem hoje em dia. Tem uma cirurgia para isso? Existe, eles... Dá de esforço? Eles Tem, colocam tem. uma redinha lá. Isso, o sling. O sling, isso. O sling. Ah, é? Você começa a ir Tem. no hospital todo dia, Você Já- fica meio médico. Você volta Por causa do- expert, né? Você fica meio médico. Ah, então para mulher incontinência urinária tem uma redinha. Tem. Tem pros homens Tem também, tem cirurgia- alguma tem. coisa lá. Pro homem também tem? Tem Alguma coisa cirúrgicos, parecida com a né? hérnia, essa redinha? Não tem nada a ver. Não, ela é Não, mais é pra diferente. baixo, né? Essa rede, na verdade, ela é muito utilizada em prolapso de bexiga, quando a bexiga cai, a queda da queda bexiga, É, a turma bexiga. fala, caiu. queda do útero. E tem também casos de saída de intestino pelo reto também. Então Então é eles uma colocam cena. uma rede para segurar esses órgãos, suspender. Parecido com esse procedimento parecido com hérnia também, que fica aquela redinha Isso, e tal. que aí a Isso. rede vai fazer a função porque da não sua vai soltar musculatura. a musculatura, É, o exatamente. intestino, alguma É. E coisa. essa redinha é boa, eu tenho 2 redinhas. Eu peguei 3 hérnias já em 2 eu Você colocou a redinha. coloquei a Não, é redinha, bom. Dr. James Beal Munhoz, falou, Ele põe a também fez a redinha. cirurgia no meu tio. Por um fator psicológico. Pessoas ansiosas, né? Até quadros depressivos também demonstram a de urgência. E quando vem isso, ela não consegue segurar. Vem, eu tenho vontade Não. de fazer xixi E é tem- aquela pessoa que vai fazer xixi e sai um pouquinho de urina. Não é aquele xixizão, Que sabe? resolveu, né? Toma um copo de água, já encheu a bexiga, tem que ir no banheiro. Poxa. Então é a urgência mesmo. Esse tipo pega mais os homens. É, isso, Pós-prostatectomia, né? e isso até vou dar um exemplo seguinte, né? Então você entra no ônibus, né? Você entra no ônibus assim e sossegado, né? Vai para São Roque, e você tá no ônibus e tá marcado lá no ônibus banheiro, né? Então você tá com uma tranquilidade, tem um banheiro não aí, tem, né, você que tá, se dá vontade. você tá sossegado e tal. Quando não tem banheiro, Aí, que dá vontade. aí vai um cidadão lá e passa para um banheiro. Se você escuta o cara falar, tá fechada essa porcaria.
Aí, Que te dá vontade. aí você fala, caramba. E agora? Agora, não tem mais um banheiro. Tem isso, né? Você Tem. é uma coisa impressionante. Eu já passei por meio isso. sugestionável. Quando o cara vai lá e fala, tá quebrado Tem. isso aqui, você fala, agora... Por isso que eu digo que é muito comportamental. Às vezes as pessoas saem de casa, estão virando a chave na maçaneta, vem aquele pim, ai, tem que ir no banheiro, tem que ir no banheiro. Né? Porque às vezes ela nem lembrava do banheiro, mas só de chegar em casa, lembra que tem que ir no banheiro. Então é muito psicológico a urgência também. Uhum. E a incontinência urinária mista. É a junção das duas. Aí tem o esforço É psicológico. a pessoa que vai a cada 5 minutos ao banheiro e perde aos esforços também. Então, numa atividade física, deu um espirro, né? Ou tossiu, perde o xixi. E outra coisa aqui, incontinência urinária por transbordamento. Quer dizer, você vai ao banheiro, faz xixi e depois a gente vai no médico e fala, doutor, eu faço xixi e fica sempre a sensação que não esvaziou a bexiga. Isso. São pessoas são quadros mais neurológicos também, né? A pessoa que fez o xixi não sentiu que esvaziou completamente, ainda tinha urina e quando faz um esforço acaba vindo essa urina por transbordamento, né? Acaba escapando pelo transbordamento. Uhum. E a incontinência urinária funcional. Funcional, que a gente também classifica também como a noctúria, né? Aquela pessoa que vai na madrugada. Tem pessoas que só vão ao banheiro de madrugada. De dia tá tudo ok. É normal a gente, por exemplo, eu que tenho 51 anos, a gente ir no banheiro. Eu não ia no banheiro à noite, agora eu percebo que às vezes eu acordo, já vem a vontade. É normal ir uma vez durante a noite no banheiro Então, ou a gente tem que na dormir? sua idade, não. Não? 51 ainda não. Na verdade, o que os Vai especialistas... virando um vício também, né? Então, vai criando um vício, né? Tem pessoas que às vezes acordam por acordar, eu vou no banheiro. E aí começa um hábito. Mas os especialistas falam que a partir dos 65 anos é considerado normal de 1 a 2 vezes na madrugada. Se a pessoa acorda 5, 4 vezes, né, na madrugada pra fazer esse xixi... Bebeu muita cerveja. Bebeu muita cerveja. Mas Mas aí... Ou não, né? ou Aí já não, é complicado. Agora, por exemplo, eu sempre que eu vou dormir, eu levo lá, né? Desde que minha mãe sempre fazia isso, eu mantenho isso, de um copinho d'água. Um copinho d'água. Então, e às vezes, É o antes de hábito. dormir, toma um copo d'água. É bom tomar essa Não. água ou a gente Se não você, tem... Então, no seu caso, se você quer deixar de ir essa uma vez na madrugada, você tem que interromper essa ingesta hídrica 2 horas antes de dormir. E nem aquele leitinho que a gente toma para dormir? Qualquer líquido. Então, Porque a gente- ele vai ser processado na madrugada. Então, você vai sentir essa vontade É o leite de morno pra urinar. dar mais sono. Toma Toma um verdade. leitinho pra... Não, e você percebe, então, eu tive a incontinência por causa do problema na próstata. É. E hoje em dia, 1 ano e pouco depois, ela está melhor do que era antes. Hoje em dia, essa parte de incontinência, tudo é melhor do que antes. E então, mas esse processo desse 1 ano que se passou, e o médico até me explicou, falou, por 1 ano vai ser assim, depois você vai ter uma vida melhor do que você tinha. E realmente é isso. E nesse 1 ano eu comecei a perceber que eu estava acostumado a ir no banheiro em determinado tempo, por causa do problema que eu tinha. Sim. Eu ia e achava que era normal. Hoje eu percebo, se eu tomo água antes de deitar, eu levanto à noite para ir no banheiro. Se eu não tomo, eu durmo a noite inteira. É. Então você passa a perceber também isso. Você fica mais perceptível, Exatamente. né? Você realmente, esse copinho de água que você toma, ele faz diferença. Faz. E quanto tempo daqui, por exemplo, eu tomo essa aguinha aqui, aliás, essa água aqui lá do nosso amigo Ivan Gás, uma água maravilhosa, que eu tomo a aguinha do Ivan aqui. Daqui quanto tempo você toma, se vai urinar? Então, dizem, né, que o processamento vai de 2 horas. Vai dar para terminar o 1 hora e programa. meia. sossegado. Vai, não, fica tranquilo. E teve uma vantagem, viu? Tinha muito pedra no rim e acabou tudo. Não É. apareceu mais. Sumiram todas, não dá tempo de formar. Não dá, não dá, né? Vai beber. Não deu tempo mais de formar. Pô, são Ela só tava- essas você curiosidades. estava falando naquela do transbordamento, né? Então, me lembrou uma questão que meu pai teve. Inclusive, ele... Nosso querido ele Zito era- Garcia, ele era ex-prefeito. Ele era prefeito na época e teve um problema assim nós achávamos que era uma questão relativa à próstata, né? Que ele fazia xixi e um pouquinho tempo depois ele tinha vontade novamente. Então nós ficamos preocupados e tal. Ele foi ao médico e alguns exames foram feitos, né? Depois ele passou por um processo cirúrgico, até se afastou do mandato um pouco de tempo ali e tal.
o que foi detectado? Ele tinha uma espécie de uma hérniazinha e que ficava o xixi depositado ali. Depois que ele urinava, aquela reservinha voltava para dentro. Não sei se é dessa forma a explicação, né? E depois foi corrigido isso daí nessa cirurgia. Uma cirurgia. Foi feita uma cirurgia. E não se constatou problema algum na próstata. Foi feito apenas um reparozinho ali, que é um um procedimento. caso bem específico, né? Mas geralmente específico. Geralmente é porque as pessoas elas perdem, porque assim, a micção ela é um processo bem complexo, na verdade, né? Não é tão simples como assim. Não, a gente acha, deu vontade de fazer xixi, vou lá, né? Não, tem toda uma interligação, cérebro, né, parte periférica central. Então, quando a gente esvazia a bexiga, a gente tem aquela sensação de alívio, né? Ai, saiu tudo. Essas pessoas que perdem por transbordamento, elas não têm essa sensação, elas não sentem que esvaziou alívio, totalmente, ou se ainda restou um pouco de urina ali, né? Porque às vezes as pessoas, eu acho que eu ainda tenho um pouquinho de xixi, né? Vou lá, faço. Então, quando vai fazer um esforço maior, acaba perdendo por essa sensação que ela não tem, por algum problema, né? Talvez neurológico, alguma interrupção ali do nervo, ele não capta essa informação para levar. Então, é um problema até mais difícil da gente tratar, né? Eu, como fisioterapeuta, é um quadro mais difícil e um pouco mais extenso de ser tratado, né? Do que só o muscular. Agora, a gente tem aqui as causas da incontinência urinária. Quer dizer, um câncer de bexiga, né? Uma coisa mais grave. Aumento da próstata. E a benigna também, tem o fator benigno, isso, né? Câncer de próstata. Diabetes. Diabetes a gente aumenta. Infecções do trato urinário. Também. E condições, por exemplo, gravidez e parto. A mulher passou por... Aí... É mestre, né? Da mulher... Na gestação, quem que não vê uma gestante que não vai ao banheiro toda hora, né? Mas aí passou a gravidez, deu à luz, tem que voltar ao normal. Tem que voltar ao normal. Se continuar... Muitas mulheres permanecem com quadro de incontinência após a gestação e acham que é normal. E quando vão procurar algum tipo de tratamento, já passou 10 anos, 15 anos, né? E o quadro só se agravou. Então, é importante até ter essa informação, porque durante a gestação a gente tem um fator... ali, né, que o bebê, ele tá comprimindo o órgão, né? Tá comprimindo a bexiga, por isso você tem a vontade de fazer xixi. O bebê saiu, a parte, né, do puerpério até o pós-parto, aí que vão 6 meses a 1 ano pós-gestação, tem que ter esse acompanhamento para ver se não ficou essa sequela. Outra coisa, menopausa. E alimentação. Também. Tem produtos que faz a gente mais... Vamos citar, por exemplo, tem o que faz ir mais ao banheiro. Tem um que eu acho que você... Não, a gente só conhece, eu conheço a cerveja. Típico, a cerveja. Que é diurético, né? A cafeína é uma... Café? É uma substância que irrita a bexiga. Então, as pessoas que têm urgência, que vão muitas vezes ao banheiro, eu sempre faço toda essa parte da anamnese coletando os dados alimentares também. Porque se é uma pessoa que vai muito ao banheiro e ingere 2 canecas de café por dia, tá, né? Vamos diminuir um pouquinho o café para ver se melhora o seu quadro, né, dessa hiperatividade da bexiga. Então tem a cafeína, o chocolate. Chocolate aumenta? O chá preto, por ele ter na composição a cafeína também. Comidas muito apimentadas, né? Pessoas que colocam muita pimenta, industrializadas, né? Enlatados. Aumenta. Todos esses alimentos... e o típico. Frutas cítricas. Então, é? Laranja, maracujá, abacaxi. São todos alimentos que irritam a bexiga, muito. Aí a bexiga, rapidinho, ela quer... aí ela fica essa lá. irritação, a gente ouve assim, você falar, irritação é uma irritação que eu vou evitar, porque senão vai irritar. Não tem nada a ver, não é uma irritação negativa, não, ruim. É uma irritação... O que acontece? A bexiga, quando ela tá enchendo... Tipo de um estímulo, assim, uma coisa que ela vai forçar... Ela tem... Em volta da parede da bexiga, nós temos um músculo que chama detrusor. Então, quando ela enche, esse músculo vai lá e aperta a bexiga, dá um sinal lá pro esfíncter, olha, relaxa aí para sair o xixi. Essa substância, por exemplo, a cafeína, ela vai lá na parede e fica apertando a sua bexiga. Então, você sente aquela vontade. Tem que ir no banheiro. Né? Por exemplo, você bebeu um copo de suco de laranja. Você vê que é rapidinho.
Dá uns 30 minutos, aí tem que ir no banheiro. Porque são as substâncias que irritam, entre aspas, né? Elas estimulam mais essa parede muscular a trabalhar. Aí vira uma E hiperatividade. tem essa questão de você, por exemplo, ingerir um suco e tal, e perder... A urina? Não, quando você urina, vai embora minerais, alguma coisa, isso daí não tem nada a ver. Não, Vai a urina... urinar o que é para expelir mesmo. Para expelir, Não vai perder nada de componentes que possam estar te ajudando no organismo. Não, e os tal. rins, os rins, né, que fazem a a formação, filtragem, né? faz toda essa filtragem, eles vão expelir o que é ruim mesmo, né? Igual as fezes. E outra Vai coisa, sair o que é ruim. das condições, né, não neurológicas, tem o envelhecimento, né? Tem. A máquina vai envelhecendo e é normal, né? Essa é a parte que nos cabe aqui, a turminha desse lado aqui. É a turma do 60? 60 já? Vocês Quando entra, Vocês sabe? estão bem, Entra, aí vocês estão bem. complicado. Eu tô no- Mas tem que ir cuidando, né? Não, exatamente. Não pode deixar Tem que ir acontecer. prevenindo, Tem que né? prevenir. Prevenindo se resolve. Agora, por exemplo, a gente falou que tem urologista. Primeiro passo, a pessoa procura o urologista. Aí é o Homem e mulher. urologista. Homem ou mulher. Urologista é importante ser... Porque a turma até- pensa que o urologista é só para homem, exatamente. né? Não, Você tem disseminar isso. O urologista, ele trabalha com o trato urinário. urinário, não é né? só para Não tem Então a ver é lá com homem e obstetra, mulher. né? Não, tem, Não. tem que ser com O ginecologista. ginecologista, Ginecologista vai é. tratar outras questões. Eu pensei que já entrava Não, também. sempre Muita urologista. dúvida o pessoal tem, é urologista. Exatamente, A Você mulher vê foi no mulher urologista. Sim. na sala de espera de um urologista, você Sim. fala, será E que tem aí, outro médico aí? E às vezes vem urologista. casos de ginecologista pra mim que às vezes não detectam muito bem, porque não é a área deles, né? Então eu sempre peço pro paciente passar com o urologista, às vezes até fazer um exame mais específico, que é o urodinâmico, e aí chega pra mim mais afunilado, né? Então tem que primeiro procurar o urologista. Urologista. E não, vamos dizer, a fisioterapeuta pélvica. Você Não, entra em ação a partir do urologista. Eu prefiro. Pode até chegar um primeiro contato pelo fisioterapeuta. Mas você vai orientar a chegar Mas no eu sempre urologista. oriento pelo urologista primeiro. Porque aí cabe ao urologista ver qual é o melhor tipo de tratamento para aquela pessoa, né? Para aquele momento. A primeira linha de tratamento pela nossa associação internacional é a fisioterapia. Antes de se tomar um remédio. Antes de se tomar um remédio. E aí, caso seja muito necessário, a pessoa pode estar tomando medicamento e fazendo a fisioterapia junto. Né? E a fisioterapia, né? Como a gente entra aí no assoalho pélvico, né? Bonito, né? Isso. Aí são exercícios... Que é uma parte desconhecida, né? Que você pergunta, o que é isso? Como é que está o seu assoalho pélvico, né? Ia falar no ponto G aqui, não tem nada a ver com isso. Tem sim. E aí, são exercícios, você vai indicar exercícios igual a pessoa da fisioterapia que quebrou um braço, está fazendo, tem exercícios. Exatamente. E não existe aí, quando a gente fala assim, o constrangimento, como Tem, que é? tem. Porque a gente, como homem, essa história de urologista tal, né? A gente já fica meio assim. Já fica meio assim. Brinca, tal, não sei o quê, tal. Hoje mesmo fui lá no meu urologista, tal. Falei, achei que fazia um ano que nela. Ela falou, faz 4 anos que você não vem aqui. Falei, por isso que a saudade estava grande e tal, né? Então, mas se tem isso daí que você leva na brincadeira tal, né? Mas, quando chega lá na fisioterapia, como que é isso? Por exemplo, o homem, por exemplo, chega e vai conversar com uma profissional, com uma mulher. Você percebe isso? Sim. Eu recebo muito mais casos de homens no hospital onde eu trabalho, né? E são muito mais casos pós-prostatectomia, retirada da próstata. Então, ele já vem com o objetivo de melhorar, né? Os homens, eles são mais objetivos. Então, ele chega e ele fala, você tem que fazer um toque, você tem que olhar, faz, né? Não fica aquele constrangimento. Eu achei que a mulher grande. era mais... Mas, quando eles veem uma figura feminina, eles ficam, opa. Meio E ainda nova, opa. Você que vai me tratar? Né? Então, eu tenho que ganhar o paciente, muitas vezes, nessa conduta, né? Explicando, né? Falando que eu conheço, que eu tenho a experiência, para ele adquirir a confiança em mim, para fazer o tratamento. E esses exercícios, esses tratamentos que você vai passar, são todos em uma clínica ou a pessoa pode receber algumas recomendações que ele vai fazer em casa? Não, sempre recebe recomendações domiciliares. Se o paciente não fizer junto
a parte domiciliar não tem resultado. Uhum. E os resultados são eficientes, são São. disso que a gente percebe, que a fisioterapia, né? Hoje o cara opera o joelho, no outro dia ele está começando a fisioterapia, cada vez mais rápido. Sim. E a fisioterapia também nessa área, cada vez mais rápido. No caso de pós-prostatectomia, a gente dá um tempo de 40 dias aí de repouso, né? Porque o paciente ele fica em sonda 1, 2 semanas e depois ele tem que ter esse repouso para cicatrizar por dentro, né? Mesmo que foi uma cirurgia robótica, por exemplo, que você vê pouca intervenção por fora, mas por dentro ali ainda está cicatrizando. Então, eu só consigo mexer e orientar os exercícios depois dessa quarentena aí, né? Uhum. No paciente masculino. Deixa eu voltar aqui no exemplo do Zé Fernando, e o Zé passou por toda essa experiência. Você, quando fez a cirurgia, depois você teve fisioterapia, Zé Fernando? Não fiz e eu não fiz a robótica, eu tive que fazer aberta. Pela situação que estava, já não dava mais, já não conseguia, não tem nitidez, porque ela estava muito grande. Então, eles não têm a nitidez necessária para fazer a robótica. Então, realmente, é uma cirurgia que você, além de abrir a barriga, você tem que abrir a bexiga. E, através da bexiga, você chega na próstata, você abre a próstata, você limpa. Então, ela é... Espero que as pessoas... Isso por descuido, meu. Eu demorei Isso é um exemplo bom você falar. Exatamente. As pessoas não... Que nem hoje eu falei. Olha, eu não se, o sei. médico, se o médico falar para você em 1 ano, você vai ficar 6 meses. Não faz a besteira que eu fiz. Não por culpa do médico. Eu acabei levando 2 anos. Você ficou 2 anos... 2 anos, um pouquinho, passou até de 2 anos. Pouco mais de 2 anos. E foi a grande besteira que eu fiz. Eu fui fazer um ultrassom, mano. E tomei... Ele falou, tome 1 litro de água, aquelas coisas assim. Eu peguei e tomei 2. A hora que foi, a médica lá do ultrassom... O seu não foi câncer, então? Foi hiperplasia. Hiperplasia. Depois eles... Quando detectou a primeira vez, o médico falou, já que você vai ter que ter um problema na porta, que seja essa. Ele falou assim, lá atrás, bem, eu tinha 30 e poucos anos, não tinha nem 40 anos. Só que no começo eu tomava bastante cuidado, ia sempre e tal. Depois eu fui relaxando, e aconteceu isso. E aí, quando ela ficou grande, e ele... precisou colocar sonda, ficar com sonda um tempão aí, até conseguir operar e tal. Então, o que eu aconselho as pessoas é, façam sempre. Se puder fazer cada 6 meses depois de uma determinada idade, depois a Dalila explica melhor. Mas eu acho que deve fazer, não bobeiem. E eu não tive a fisioterapia. Quando eu voltei depois de 1 ano, eu voltei com todos os exames, tudo, o médico ficou super feliz. Logo depois que eu fiz a operação, embora todos eles, que eu passei por 4, quando falou... Você fez 4? Não, eu passei por 4 médicos. 4 Eu quis saber, fui particular, que tem lá o Hospital de Servidor, é um ótimo hospital, não estou criticando. Mas eu quis saber tudo. Sempre vê mais uma opinião. Sempre, aí eu já ouvi 4. Não, e literalmente assim, né? 4, realmente 4. 4 Todos eles falaram, turma vai examinar. E todos eles falavam, ele só é grande. Pode ficar tranquilo. Falou, quem vai dizer afinal vai ser depois da cirurgia, eles vão pegar um pedacinho lá e vão fazer o exame. Essa que vai valer. Mas a biópsia. Falou, mas você pode ficar tranquilo. Um deles falou, eu não posso falar isso. Esse era meu amigo. Eu não posso falar isso, mas é 100% de chance que você não tenha nada. Você não tem nada aí. Ela só tá grande. Então eu estava bastante tranquilo nesse aspecto. E realmente veio os exames. Então eu sabia antes. Agora, quando eu fui depois de 1 ano e mostrei tudo, e ele começou assim a me entrevistar, falar, como é que tá fazendo isso? Eu falei, eu estou me sentindo completamente diferente do que logo após era horroroso o que estava acontecendo, só que ele foi melhorando. Isso, quer dizer, ele falou, não, ele me disse, você teve bastante sorte. Dificilmente, não é que é difícil, há casos que não chega a ficar tão bom assim. Fica aquela pessoa tem que usar fraldão sempre e tal. E eu não tenho, cara, não tenho. O único cuidado que eu preciso um pouquinho é depois que eu urino, eu tenho que esperar um pouquinho ainda, porque, né? Uns pinguinhos, isso, exatamente. Aquele que sempre fala. Mas isso... É o famoso. Isso é o resíduo miccional, que, na verdade, todo mundo deveria urinar com calma, esperar sair esse resíduo, só que a gente não faz isso. Então, isso também. Eu passei por aquela história que a última gotinha é da cueca, né? Todo mundo fala. Isso, mas pra você ter, como eu tô falando, tá melhor do que antes. E não pode ter essa última. Hoje eu faço. E não pode ter, assim, essa última gotinha na peça íntima. Não, mas se você tomar. Olha, quando eu era
era são, Pode contar. quando eu era são, sabe? Eu achava que era normal. Que era normal. E às vezes até acontecia. Hoje em dia não acontece mais, porque eu passei a tomar esse cuidado. Então eu espero, tenho bastante calma. Pode bater na porta, não tem problema. Isso. Dane-se. E, gente, eu já vi gente que Isso faz o mesmo. seguinte, vai ao banheiro, né? Porque banheiro de homem, tá? E a pessoa acaba de urinar, ela pega um pedacinho de papel higiênico Sim. e absorve ali a última. Esse é um procedimento bom ou a pessoa tá vendo que ela tá tendo ali uma incontinência urinária? Então, se for a saída do resíduo, tudo Tudo bem, bem. porque a pessoa tá absorvendo ali, tá tendo a higiene. Agora, se for, né, só pra terminar e já sair correndo, aí é errado. Então você espera, espera o resíduo sair, aí você torna-se mais higiênico. Então você vai lá. Tudo isso depois da operação. Precisa ser operado fazer isso. Ó, tô dando a chance aí para todo mundo. Você tá dando essa experiência. Vocês podem fazer seguramente, tranquilo. E outra coisa também, Wander, que essa parte da higiene masculina, né, que eu até postei um dia na página, que a SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, divulgou que o câncer de pênis, o número 1 do câncer de pênis é a falta de higiene masculina. A falta de higiene. Então é amputado 1000 pênis por ano. 1000 pênis? Sim. Brasil ou mundo? Brasil. Não, Brasil. Brasil. Mundo Pra é você- muito mais. Porque assim, é O algo... número. Ó, o Rodrigo, Brasil. passou o Alfredo Bosquete atrás. Ó, Alfredo. Porque É o número. por falta de higiene. De higiene. Então, assim, a gente Aqui pega na muito nossa no pé região da é mais mulher, no norte, né? É. É mais no norte, ali no nordeste que acontece. E eu não tô sabendo isso, que eu Exatamente. estudei isso. É o bate-papo. Você Eu sabe tenho, tudo, tem um né? médico que falava quando eu era garoto, assim, que ele falava assim, quando você for ao banheiro, você lava suas mãos. Porque o Sim. seu piu-piu tá É, limpo, a sua é. mão tá suja. Exatamente. É isso aí. Tem todo um procedimento, na verdade, né? Que a gente tem muita pressa, até a mulher mesmo, né? Não, e às vezes até falta Faz de... em pé, não tem. não falta de espera. conhecimento, porque... Cara, Falta de informação. Se você ficar 3 minutos banhando Mas e você pode passar a ficar 4 por causa da você pode ter higiene, uma, você só tá se ajudando. doença venérea mal curada Exatamente. também. Aí também pode Tudo ser. isso. O Você cara- pode perder, né? É. A parte, né? Então, então você pode ter a doença venérea e conviver com ela, não imaginar, Sim, ou aquilo sim. lá vai se... Tá louco. tá Mas é maluco. muito falta de informação. De informação, mesmo. a falta de informação. Pô, a gente está falando aqui de incontinência urinária, é uma prestação de serviço que a gente está falando, Associação Brasileira pela Continência, e esse Não trabalho... é um que- grupo militar, né? Pela- Foi boa, né? Essa foi boa. Pelo Associação amor de Deus. Brasileira pela Continência. Não é grupo militar, ela falou que não, então tá bom. Foi bom, Não mandar estamos com separar risco esse de golpe trecho aqui. militar aqui. Não. É. Nós somos uma associação sem fundo lucrativos, né? E a gente dá muita palestra. Foi desenvolvida essa cartilha. Tem uma cartilha só de crianças também. Criança, como que é a questão da criança? Olha, criança. Porque é o que a mamãe complicado, vai viu? perceber? Porque pequenininho, ela vai lá, fez xixi, a fraldinha tá molhada. Mas molhada. e depois, que já dá para perceber tirou ainda a na fralda? Então, fralda? Ou tem que... ser depois do desfraude, na verdade. Porque então, senão- os pediatras, eles pedem para observar até os 5 anos de idade, né? Então, às vezes, desfraudou com 3, com 2 anos e tem essa perda, mas depois dos 5 anos é o que importa. Até os 5 anos, se tiver essa perda de xixi, é tolerável. Se passou os 5 anos, a criança perde o xixi, ou tem a enurese, né? Que é a perda noturna. É, o xixi, O quando xixi tá na dormindo, cama, né? Que é muitas vezes repreendido pelos pais, e aí piora o quadro, tem que ficar alerta. E tem mais no menino, na menininha? Então, na criança, é mais prevalente, acho que ambos os sexos, né? Não tem uma prevalência maior. Ó. E vai muito do psicológico também. Eu acho que essa questão do xixi, É. e outra coisa, a gente tá falando em Crianças incontinência, ansiosas. que é incontinência urinária, mas tem incontinência fecal. Fecal, é isso. Que tem, assim, na mesma proporção que a urinária ou bem menor? Se a gente tem aqui nessa cartilha dizendo que estima-se que 5% da população mundial sofram com algum grau de incontinência urinária, a incontinência fecal chega a esse percentual? Então, depende da faixa etária. De 80 anos para cima, pega uma faixa aí de 20% da 20%? população. É bastante. Eu levantei esses dados porque eu fui dar uma palestra sobre a incontinência fecal, que é um tabu maior ainda, né? As pessoas perdem, ou às vezes não sabem que perdem e não tem um ramo aí para seguir. Qual médico que eu procuro? Tem Aí procura tratamento? quem? É urologista? Não, aí é o coloproctologista. Ah, tá. Né? Já mudou. Que muda, ele trabalha com a parte do intestino, ali, parte de ânus. Então é outro
profissional. E a gente ouve muito mais falar de incontinência urinária e Muito incontinência fecal. Atinge. Pode... Então, dessa faixa de 80 para cima, 20%, né? Aí já é o esfíncter, né? Já pega o esfíncter, né? Nós temos dois, o interno e o externo, e eles têm uma comunicação ali. Você tá bem, esfíncter. Então, mas, inclusive, eu estava vendo aqui com o tratamento cirúrgico, quando se falou essa palavra, Deus me iluminou aqui e apareceu esfíncter artificial implantado. Pode-se também. colocar um esfíncter ali no Pode. canal? Saco, né? É. No escroto aí, É? parece, né? Ó, Sim, você pode. falou nesse nome, apareceu Já aqui. viu aí? É. Às vezes, as cirurgias tem N cirurgias aí, né? O que é o esfíncter? É Ele é como se fosse uma Bombinha. uma mola, né? Uma Vamos molinha. dizer. E ele dá a sensação pra você de, tá passando pelo canal ali o bolo fecal. Eu consigo segurar ou não, então essa musculatura que vai fazer essa apreensão, né? E essa sensação de esvaziamento, esvaziamento completo, incompleto, é ele também que dá o sinal, porque ele tem muitos receptores. E é complicado colocar um esfíncter? Tem muitas Olha, cirurgias. Eu, Não é essa área, gente. eu não sei se é muito complicado, mas deve ser, né? É, Porque eu não trato com a cirurgia, né? A gente Mas vê. para tratar é um pouquinho complicado. Uhum. Voltando aqui nessa área da fisioterapia, por exemplo, o Zé que passou por essa experiência, teve cirurgia e ele não fez a fisioterapia após a cirurgia. Hoje, graças a Deus, ele está bem e tal. É recomendável que ele faça uma fisioterapia? Então, porque assim, a fisioterapia para ele caberia numa avaliação, mais questão de orientação, né? Não são todos os serviços, infelizmente, que tem esse serviço que é muito especializado de fisioterapia. Aqui na Planos cidade de de São saúde. Roque, por exemplo, Não, nenhum. Plano eu de saúde que cobre. comecei praticamente a trazer planos de saúde. Nenhum, acho que Muitos cobre. não Então, cobrem. tem. Lá no hospital, eu atendo mais particular, acaba atendendo Quer dizer, mais então você particular. tem fisioterapia lá pro braço, pra perna e tal, mas não tem esse Não. tipo de O SUS, fisioterapia. Mas isso O já está SUS. naquela relação dos planos de saúde, eles têm que cobrir? Tem alguns sim, outros não. E Fica tá a no SUS? critério. O SUS? Então, implantado não. Você encontra mais em hospitais escola, né? Então, por exemplo, hospitais escolas que tem sempre uma pesquisa, né? Estão sempre fazendo pesquisa, tem esse grupo de profissionais. Agora, é difícil você encontrar. E essa especialização, o que levou você, por exemplo, você faz fisioterapia também? Eu não estava perdendo xixi nem cocô. de braço, aí você falou, não, eu vou para essa área. O que motivou você ficar? Porque você também faz fisioterapia, só especialista Não, eu só trabalho com a parte pélvica. com a parte pélvica. Só. Mas o que levou Graças você lá a no Deus, estudo, quando falaram disso para você, você falou, eu vou para essa área aqui. Então, na verdade, eu tive uma inspiração de uma professora no último ano, que é a Juliana Schulz, que ela é top, né, na área. E aí, no último ano, eu fui fazer parte do grupo de pesquisa da Unifesp. Eu trabalhei um tempo dentro da pesquisa do Ambulatório de Disfunções Miccionais Feminina, e eu comecei a fazer meu TCC lá. Então, eu comecei a me interessar muito na área, porque é uma área muito tabu, é uma área que tem poucos profissionais e está em expansão, tanto no Brasil como no mundo, né? E aí, após a minha saída da faculdade, eu fui fazer uma especialização na Santa Casa de São Paulo. Eu fui, inclusive, a primeira turma, né? Eu sempre lanço os cursos, né? Na PUC, eu fui a primeira turma lá. Agora, eu fui a primeira turma na Santa Casa. E aí eu me especializei na Santa Casa com isso, que a gente chama de saúde da mulher e do homem, né? Que Em São Paulo tem ali hospital na Brigadeiro Luiz Antônio. Isso. E o da mulher é o Pérola Baito? Pérola O Banha. Pérola Baita é o referência da mulher. E tá Mas praticamente, eu fiquei... é o começo da Brigadeiro também, né? Você tá na Brigadeiro, Brigadeiro. aí você cruza a Paulista, desce e vai para o Pérola Baito. A gente, esses dois hospitais na Isso. mesma avenida, Mas né? eu fiquei dentro da Santa Casa de Misericórdia, que é lá na Santa Cecília, né? Nossa. Aquela E aí? que é linda, né? Não, é um Prédio lindo, prédio. Que é um prédio antigo.
Não, tem... Próximo tem... do Mackenzie também, que é uma Isso, construção ali também mesmo. interessante. Não, é uma construção maravilhosa, Santa Casa. Pena que também está com uma dívida, Tá. Meu Deus, uma se falar da situação... dívida, 700 milhões de Demitindo reais. vários profissionais, é triste. É bastante complicado. Uhum. Bom, e aí, por exemplo, e lá em São Paulo, quem quiser conhecer, então hoje a gente tem na internet, as pessoas acompanham fora de São Roque também, tem uma página na internet, Tem. que é o Incontinência... Tem pelo... Não. Tem Como que- 2 perfis no Então, vamos lá. Facebook. Tem a Associação Brasileira pela Continência Aberta, Sexturt. E tem a Aberta Sexturt também, que é um outro perfil. Tem também pelo Instagram, dá para seguir. Associação Brasileira. Acho que tá Underline. underline, né? Stuart, é. Isso. E Que é tem o site B6, também. é o nome de um... O que é? Então, na verdade, foi um canadense que ele tinha... A mãe dele tinha problemas urinários, né? E na época ele buscou tratamento e tudo mais. E a mãe dele veio a falecer. E ele deixou doações para dar início a essa associação, né? Poxa, que interessante. Então, aí segue o nome... O sobrenome, se eu não me engano, deles, né? Que Stuart. segue, Agora, por exemplo, aqui em São Roque, você está desenvolvendo um trabalho, né? Isso. Então, quem é só para São Roque ou atende a região, Mairink, Alumínio, ou só para o São Roquense? Só são roquenses. E onde está sendo esse trabalho? Tá saindo lá no CCI, no Centro de Conveniência ao Idoso, né? Que fica na Epaminondas ali, Não, né? é Padre Anchieta. Padre Anchieta. Padre Anchieta, subindo ali o Objetivo. Isso. E aí eu tô desenvolvendo lá. E foi muito engraçado como eu comecei a desenvolver esse trabalho, né? Como é que foi o convite? Foi da prefeitura? Não, foi da Yara. A Yara é a que coordena o centro hoje. E eu fui dar uma palestra pela associação, né? Eu falei, Yara, dia 14 de março é o Dia Mundial de Conscientização à Perda Urinária. Ah, tem um dia mundial. Tem um Dia Mundial. E aí eu pensei, nossa, tantos públicos, né? Eu acho que deve ter algum centro aqui em São Roque que concentra algum idoso. E aí eu procurei, tinha o CCI, entrei em contato com a Mazé. Com a No Mazé, a começo, a primeira Mazé dama. falou, ó, Dalila, tem a Yara. Aí eu entrei em contato com a Yara e a Yara falou, pode vir. E deu, assim, um grupo de quase 50 idosos. Poxa. Foi bastante gente que eu instruí no dia, né? Falei sobre. E aí a gente viu que tinha muitos idosos que tinham essa perda. Né? Que aí eles Por exemplo, começaram a comentar. vamos ver eu desse Se tenho. abrem ali um pouco, começa De a 50 ter confiança na reunião. começa a falar. Exatamente. Desses 50, vamos dizer, quase a maioria ou a maioria? Quase a metade. Quase a metade. Quase a olha só. metade. Que veio comigo comentar, né? Alguns não falaram na hora. Falam outros... depois de ladinha. Olha, eu tenho, o que eu faço? Tem aquilo que o pessoal brinca muito no programa do Serginho Grossman. Eu tenho um amigo. Olha, eu tô bem, mas eu tenho um compadre, né? Que tá, assim, tem muito disso, né? Tem muito. E essas 50 pessoas que participaram? Você deu uma palestra e você falou, não, a gente pode ir mais a fundo. Sim. E o que você está fazendo agora? Então, aí a Yara teve essa ideia. Falou, Dalila, não tem como a gente fazer um grupo, eu não sei, você poder orientar essas pessoas. E aí, junto com o time da associação, né, eu entrei em contato com o pessoal. Eu falei, olha, tem um grupo, o que a gente pode fazer? Eles, Dalila, seria legal você fazer um grupo menor, né? Um grupo de 10 pessoas e você ir orientando. E se forem casos mais graves, a gente pode ir encaminhando, porque tem um médico que ele é da associação, é o Dr. Luiz, ele é um médico do departamento da Unicamp. Inclusive, Pode encaminhar. pode encaminhar, ele está fazendo pesquisa nessa área de cirurgia para esforço, né? Ele falou, qualquer coisa você me encaminha, né? Vê a Poxa. logística, Tá bom isso encaminha. aí. Pô, e Interessante. quanto tempo vai demorar não, um curso, sei lá, como é que se chama? De grupo. Desse grupo. Esse grupo durante quanto tempo vai? Então, eu não imaginava que ia ter uma repercussão grande, porque assim, a gente, como são 10 pessoas, reduz um pouco o número de inscritos por vez que eu vou, né? E quanto tempo essas pessoas vão ficar recebendo informações? Então, eu tô no quantas primeiro semanas? encontro, Teve o primeiro né? encontro. E aí eu vou fazer um segundo, um terceiro, para eu ir pegando a confiança para ver quais os tipos de incontinência com esse público, né? Pra gente ir espera, fazendo assim, aí uns 6 meses ou mais. 6 meses de uma vez por semana?
Eu venho a cada 15 dias. A cada 15 dias. Então você Por teria então. pelo menos uns 15 encontros, você está imaginando, sei lá, você tem umas 48 semanas, né? Quantas semanas a gente tem no ano? 48? 12 meses. 12, é mais porque tem mês com... Então você vai estar planejando ter uns 10, 12 encontros. Por aí. E aí depois que você finalizar esses 10, começar com outros 10. Exatamente. E somente para quem está indo lá no CCI ou... Não, é aberto ao público idoso de São Roque. Então, qualquer idoso que queira receber informação ou que tenha esse problema e queira receber informação de tratamento, né? Pode estar participando lá do grupo. Então procura o CCI, procura a Yara. Isso, faz a inscrição prévia com a Yara, tem o telefone. Se você quiser, eu passo depois. Pode passar. Eu pego aqui. Telefone. no ar, pode passar. Pode passar. Você tem de cabeça? Não. Tem aqui no... Deixa eu pegar aqui. Que é interessante, mesmo que você está com um grupo em andamento, a pessoa que está acompanhando, poxa, eu vi lá a Dalila falando tal, e eu quero tirar umas dúvidas aí e tal, né? E aí pode entrar em contato. E é um trabalho muito legal lá que a Yara faz no CCI. Ela até me falou aqui, ó, o CCI tem 25 anos, né? Pra você ver. E eu fui descobrir recentemente, né? Atende hoje 215 idosos. 215 idosos. O governo Que Sanches começou, né? começou com o Sanches. E vão lá para ter o convívio, que é uma coisa maravilhosa, né? Você chega lá e está convivendo. Tem né? várias E atividades. várias atividades, Evitando dança. a institucionalização, né, do idoso. Né? O pessoal tem criticado um pouquinho lá na Câmara. Esse ano eu não vi muito. Ano passado estavam falando muito da alimentação lá. O Júlio Mariano, o Rafael Marreiro, que a mãe dele participa lá no CCI, tava reclamando um pouco lá do cardápio, né? E tomara que, né, que tenha porque melhorado. você tem o convívio ali no esporte, eles vão participar de jogos. Vão. Nós, a partir de quantos anos lá, será? Eu acho que deve ser 60. 60. Acho que é mais. Não é mais, não. Você, Fernando. Não, Zé, que é isso? Não, E aí? o Zé é um menino. 80, né? 80. Acho que é 80. Ô, louco. Ó, o telefone é 4784 2984. 47. 84 2984. Tá certo. Então quem? Marcou, Zé? Sim. Qual que é? Não, já tive lá. Ah, não, mas o número. 4784-2484. 2984. 2984. 4784 2984. 2984. Ó, algumas Mas eu pessoas. já tive lá com a legal. Yara. É legal, né? Ali. Inclusive para ver uma questão lá da minha mãe e tal. Eu tive lá, ela me mostrou tudo lá, como é que funciona, os procedimentos para Legal. se inscrever, para obter uma vaga, porque é concorrido. É É concorrido. concorrido. Abre a cada semestre uma vaga ou duas e tal. Infelizmente, eu não ia nem falar, mas vou. Infelizmente, esses centros de convivência nossos aqui é um só. Quer dizer, nós temos que ter um em cada bairro. Não, que eu falo, tem que ser o bastante. Rafael Pelo Marreiro, número de população. você sabe- ele é de Exatamente. São João Novo, a mãe dele vem de São João Novo, olha a então, distância, né? Não, você sabe que eu Complicado, gente. não Tem que ter uma seria em o cada caso, bairro, né? não é uma Umas iniciativa coisas, do poder público, mas eu conversando com o Zé do Nino, ele adiantou que o padre Daniel Balzan tem um sonho de criar um centro de convivência também. Pô, mas ele tá há 30 anos, né? Não fez até agora também. não, eu né? não sei se Vai problema apresentar, de não é? recurso, problema de local, Pô. esse sonho. Gente, Sonho O de áudio 30 tá bem anos já maior, virou né? Não, já pesadelo. era pô. o sonho de fazer um centro de convivência de crianças. Agora todos já ficaram velhos. Já faz do idoso, né? olha, eu Você acho acabou muito, com a ideia da Não, mas quem tem de recurso que entra lá e o cara tá 30 anos pensando. eu acho muito bonito o padre fazer, mas isso é uma coisa pública. Isso Matoninho, isso cara. é uma Não, coisa tem- pública, faz parte da saúde. Nem saúde tudo, pública. nem o cara Isso que eu tô falando que que é o Zé ruim, não- de vez em quando tem uma Olha, ideia boa, né? Os Essa foi 4 boa. médicos que eu fui, e vou repetir, por coincidência, eu vou repetir. Eles falaram a mesma coisa pra mim. Você não vai morrer disso. Você vai morrer porque você tá gordo, porque você vai durar hoje em dia, você dura até 90 anos. Falou bem assim. Então, a nossa saúde ainda está cuidando daquele tempo que a média de idade era 50 e poucos anos. Quer dizer, nós estamos lá atrás. Estamos lá atrás. Então, esse tipo de. Isso é. Você tendo esses centros de convivência, você economiza na saúde. Sim. Não, é o que E você isso, fala, quando eu fui fazer educação física, E eu já outra, fazia isso. A gente ia aprender com eles. Que era aí, você dando atividade física, atividade de lazer. Se dando atividade de lazer, dando educação, se diminui Se diminui, o presídio. Sim, se diminui com certeza. crimes, se diminui Hospitais. tudo, né? Mas,
Então, esses centros de convivências nossos aí, como se... teria Sim. Teria que um ter em cada bairro, no mínimo. nos No mínimo, distritos, no mínimo. né? No mínimo. E outra, né? Nossa população tá envelhecendo, né? Exatamente, ninguém mais é Muito, garotinho. E hoje em dia se dura bastante. É. Eu tenho por experiência. É muito eu quero tempo. Mais 40 anos. Hoje eu vi uma notícia no jornal hoje, tem um cientista australiano, ele está com 104 anos. Quando ele completou 102, chegaram na universidade que ele trabalhava e falaram, melhor o senhor não vir mais, porque o senhor pode cair alguma coisa. Então, ele ficou bravo, 102 anos. Mas agora ele está com 104, ele sofreu uma queda, ele não está conseguindo mais fazer as coisas sozinho. E o que ele fez? Não, e o que ele fez? Ele foi para a Suíça e na quinta-feira, olha que coisa impressionante, ele não quer viver mais. E a Suíça permite que você tenha um suicídio acompanhado. Só que é a pessoa que tem que aplicar a injeção letal. Então ele aos 104 anos vai aplicar que ele não quer viver mais, que ele falou que já fez Você vê? a parte dele. E foi lá para a Suíça. Que coisa, eu fiquei impressionado quando eu vi Portugal, isso. ano passado, morreu um cineasta ativo. Ele tinha terminado um filme com 105 anos. 105 anos. É muito tempo. E ativo. Não, Você eu precisa quero fazer viver. um filme, você precisa estar bem ativo, a cabeça Sim. bem... E ele estava... A gente está na reta final. O Luiz Antônio Gonçalves é filho do meu amigo Edivan Duarte, o Paraíba. O Luiz Antônio Gonçalves também que falou que ela é filha do Edivan e também falou, olha o cabelo do Zé. Agora eu não sei do qual Zé. Eu acho que... Olha, então que é Só Zezé. Olha a se cabeleira juntar os do dois, Zezé. não dá uma cabeleira. Então dá a cabeleira do Zezé. Dá a cabeleira do Zezé. E o Jair junto aí? O Jair, então, é sobre. O Mário Américo Neto é neto do Mário Américo, massagista. Com essas mãos e com o girol. Dr. Paulo Machado falou para ele: Mário Américo, hora que acabar o jogo da Copa dos 58, você vai lá e rouba a bola. Ele pegou a bola da Copa. Obrigado às pessoas que mandaram mensagem aqui. O Ednelson lá em Campinas, o Darli está acompanhando, Ednelson mandando um Bidi? abraço. Bidi, Eliane Romero, lá de São João Novo, Elvis Muricy Pereira, filho do Zander, o Júnior Max, muito obrigado. Eu vou fazer duas coisas rapidinho aqui. Eu vou colocar o capacete, entendeu? Porque eu vou dar uma passadinha lá no Residencial Recanto da Cascata, olha, ali próximo à Expo São Roque, ali no bairro da Estação, próximo ao Estádio Municipal Quintino de Lima, próximo ao Grêmio União São Roquense, são apartamentos especiais para você. Antecipe-se ao lançamento Residencial Recanto da Cascata, que aproveita a água de chuva, hein? A água de chuva vai para o vaso sanitário e vai para fazer limpeza na parte externa, vai dar um consumo de economia de 30% do consumo, ecologicamente correto. Vou colocar o capacete e volto já para a gente fechar aqui, que eu vou falar de uma atração bem legal para você. Você sabe que eu fico de olho em tudo que está acontecendo na nossa São Roque, principalmente as coisas boas. Passando aqui pela região da estação, olha só que observei, tem uma obra aqui. Vamos conhecer o Recanto da Cascata. Assim como eu, você também estava curioso para conhecer, né? Olha aqui, nós subimos para acompanhar esse apartamento aqui. Isso é um duplex, rapaz. E olha a visão que a gente tem aqui, hein? Recanto da Cascata, até o Morro do Esqui lá no fundo. E a gente vai circulando por aqui. Olha, aqui serão os apartamentos com 2 dormitórios. E dá até para chegar aqui e dar uma acompanhada aqui desse lado, hein? Olha só, aqui a gente tem a visão do cruzeiro. Um empreendimento Balti Consultoria, em frente ao Recanto da Cascata, próximo ao Estádio Municipal e ao Grêmio União São Roquense. Residencial Recanto da Cascata, em São Roque. Recanto da Cascata e já vem filme novo aí que eu passei por lá. E atenção, hein? Você vê que a coisa tá feia, hein? Eu tô com essa camisa aqui. 6 meses. E a outra entrevista que eu gravei, ela tava com a mesma camisa. É que é o patrocinador. O cara do Corinthians tá sempre com aquela camisa branca. É o uniforme do programa, entendeu? O cara falou, pô, então vê se... Agora com o Residencial Recanto da Cascata, eu vou comprar umas 2 camisas novas lá. Com o novo filme aí. Com o novo filme, então, vou Esse é o comprar uma filme calça novo. nova. Olha, e o seu pai, que a gente brincou aqui, o Paraíba, Edivan. Edivan, Edivan. e ele tá numa vida sossegada agora, ele tá com a pousada Aconchego no Campo. Isso. A natureza ao seu alcance. Onde fica ali? No Planalto Verde? Isso, fica ali próximo do Hotel Vila Roça. Vila Roça. É. Na estrada Darcy Penteado. Isso. E olha o que, se tem, o Jair separou umas fotos aqui, olha, vamos lá, porque é um local bem legal, ó, tá a 63 quilômetros de São Paulo, a 50 aqui de Sorocaba, né, o pessoal de Campinas também que está acompanhando a gente, e você pode procurar a pousada Aconchego no Campo. E lá tem restaurante também? Tem restaurante,
Também fecha para eventos. Ah lá, esse daí são chalés, como é que é? Isso. Esses são os quartos, né, dentro da pousada, mas já foi feito 2 chalés externos também. Essa é a suíte. A suíte, pode ir trocando pra gente, Lucas. E aí, é da suíte, hein? Tá da bem arrumado suíte. lá, hein? É bonito, hein? É o bem colchão gostoso. king sizer. King size. Quem mais? sizer. Com o negócio lá, a geladeira lá. Frigobar. Frigobar, todos têm frigobar. Olha que legal. televisão. Aqui é a varanda externa, né? Uma área bonito, em hein? comum. Poxa. Lá na frente tem o deck, que dá a visão para Pra mata serra, todo né? do Planalto Verde ali. Que é lindo, Tem foto dele? maravilhoso. Será? Não tem. Tem que mais gente tem de foto. Aí é o. Aqui restaurante. é o restaurante, né? Onde é servido o café da manhã, almoço, né? Almoço. Janta não. Janta depende. Depende. Se o hóspede ficar lá, E aí tiver que ou não. legal. Tem mais foto, tá bem arrumadinho. Bem... Olha Olha aí, o deck olha aí. Aqui é o aí. deck, esse é Bonito, o deck externo. Legal, olha só. E dá pra ficar ali curtindo. Palmeiras, ali é bonito. Os Palmeiras. Não, é bem gostoso, é uma delícia. Palmeiras é coqueiro ali, Zé. Palmeiras Imperiais. hein? Palmeiras Imperiais. Que mais ali a gente tem? Mais alguma foto? Ó, mais. e tem o telefone aí, reservas 476-1388. 476-1388, pousada Aconchego no Campo, a natureza ao seu alcance. Oi, Ivan. É um jabá pra você aqui, que você tem feijoada lá de sábado? Tem feijoada? Tem a piscina também. Tem a piscina, nós vamos A comer gente uma conversou, feijoada. hein? Tem a feijoada, não tem a piscina. Conversou, a piscina. Tem a piscina, Não, tem água. sim, tem sim. De sábado eles sempre Oi, fazem. Ivan, manda um convite pra gente, é sua mãe, como é que chama? Jane. Gianni. Jane. Manda pra gente. Legal, parabéns. Olha, tem Ela é feijoada mulher do assim, viu? Edivan, não do Tarzan. Não é melhor- Você vê que eu sou a Dalila, né? Mas Que deu sanção, que deu sanção. O Josafar de Jesus, programa sensacional. Boa tarde. Obrigado, Josafar, que está lá na segurança, lá na portaria da Unimed lá. Deixa eu mandar um abraço também para o Anderson, lá da portaria da Radimed. Eu tô com tudo aí com o pessoal da portaria, viu? Lá, Ras Reveri, mandar um abraço para todo mundo aí. E o Ednelson Mazeto, Vander, o pessoal tá passando muito rápido no calçadão aí É, eu atrás. percebi isso aí também. Estão correndo. Parece o filme do correndo. Carlitos. Tá acelerada a imagem? Você precisa de Ô, melhorar. Lucas, viu? porque ó, na Praça da Matriz o cara tem que passar mais devagar. Ó, a velocidade. Olha aquele senhor Corrida. de 70 anos, é corrida de aleluia. Corrida de aleluia. Pô, o cara O mandou... Buster Keaton tá passando ali também daqui a pouco. Ah, mas que os caras estão usando a bateria Eliar do Autoelétrico Santa Quitéria. Aí o pessoal mete a bateria, olha como é que fica andando rapidinho. Tá vendo? A gente não perde pra lá. Botou uma bateria nova, o cara sai esquiando. Então tá bom. Obrigado, Zé Fernando, pelo seu depoimento aí, de você falar dessa foi um experiência que prazer. viveu. Né? E tá bem Aí, legal. Além de ilustrar, educativo Ilustrar tal, e né? fazer Demonstra- exame. Isso aí. Exatamente. Exame. Porque Zé Fernando, todos ficam espertos. é isso aí. Obrigado, Zé Balai. A gente Opa, volta eu que amanhã. agradeço mais uma vez. Vamos ver se essa semana a gente traz o Roberto de Moraes aqui. De quarta ele não dá entrevista, né? Por conta da religião dele. Vamos ver se ele vem aqui. O Guto Issa deve pintar essa semana aqui também. que bom. Tem bem assunto. E muito obrigado, Dalila, pela sua presença. Obrigada a e vocês. quem quiser, tá no Face. Se procurar Dalila, Tá, Dalila Duarte, o Facebook. Tem o site também. como é que chama o site? É www.daliladuarte.com.br. E você vai ter lá todas as informações, prestação de Isso. serviço, para você saber aí como combater, aí, evitar a incontinência urinária da Associação Brasileira pela Continência. Hashtag Não é militar. Jogo da Velha, perder urina não é normal. Não é normal. Tá bom, beleza então. Obrigado, Jair, pela retaguarda, o nosso Lucas Berlato. A gente volta amanhã com mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal, um grande abraço.